Agora nós vamos falar do tratamento não farmacológico da dor. Eu sou Maria Beatriz de Campos, sou ginecologista com pós-graduação em dor e acupuntura, sou coordenadora da Liga Interdisciplinar para o Estudo da Dor, Lied, de Curitiba, Paraná, e coordenadora geral do Comitê de Ligas da SBED. No tratamento não farmacológico da dor, nós temos que pensar a questão do além do tratamento medicamentoso. Nós vimos que a dor é uma experiência multidimensional. Por quê? Porque ela engloba o sensitivo, o afetivo e o cognitivo do indivíduo, causando a dor. Por isso, houve a questão da definição de dor total, que é o que a gente engloba, a parte física do paciente, comorbidades, tratamentos que possam causar dor, ansiedade, a parte psicológica, depressão, o social, quando tem as alterações, preocupações com a família, aquela que não aceita a dor do paciente, e hoje muito em voga a questão do espiritual, com a questão da fé, o medo do desconhecido, e essa definição da dor total foi dada por Cicely Saunders. Cicely Saunders nasceu em 1918, e faleceu em 2005, portanto, 83 anos. Ela era uma enfermeira, depois ela estudou para assistente social e depois medicina. E ela se dedicou a vida aos cuidados paliativos. Então, escreveu muitos livros e artigos, etc., sobre o tema, e era uma coisa assim, que ela dizia que quando o médico dizia que não haveria mais possibilidade de cura, ela dizia que ainda tinha muito o que se fazer, que era possível cuidar. Com isso, com essa questão toda da experiência multidimensional, existe uma alteração da totalidade do indivíduo, ou seja, um estímulo doloroso vai causar uma sensação de dor que vai modificar os pensamentos e as emoções do indivíduo, trazendo sofrimento. E com isso, ele vai ter um comportamento doloroso, diferente do que ele habitualmente sentiria. Então, a vivência de quem sente a dor é exclusiva, sendo de fundamental importância que se acredite no paciente para poder ajudá-lo. Então, quando o paciente diz que tem dor, acredite, porque ele realmente tem a dor. Como nós já vimos, o tratamento da dor crônica é multidisciplinar, ainda mais por essa questão biopsicossocial, e além do tratamento medicamentoso, é recomendável associar o tratamento não farmacológico. Na questão do tratamento não farmacológico, a gente tem as terapias de protocolo no tratamento de dor, que é imperativo, que seria a psicologia, a fisioterapia e a atividade física, cada um com a sua indicação. E também as práticas integrativas e complementares, sendo que essas também fazem parte dessas práticas. Vale a pena lembrar a questão da abordagem humanista e integrada dos cuidados paliativos para o tratamento de pacientes sem a possibilidade de cura, aquilo que a gente falou na questão da Cicely Saunders. Na atividade física, que é uma das práticas para a terapia não farmacológica, é o que é mais recomendado no manejo da dor crônica. Tanto é que a nossa liga, a LIED, é uma liga interdisciplinar e que ela promove essas atividades como parte da sua educação, da educação em dor, tá? Porque nós promovemos a caminhada nacional, aqui no caso em 2019, foi a segunda, 2020 não teve, por motivos óbvios, e assim, é feito nacional, com várias ligas do Brasil. E aqui a nossa caminhada de 2019, e lembrando também que cão também sente dor, animal em si também sente dor. Esse aqui é o nosso mascote, que é o Fleming, que é o cachorrinho da doutora Laís. Ele é um cão terapeuta, ele faz terapia assistida por animais, ele também ajuda no controle da dor. O exercício físico, principalmente o aeróbico, atua nos mecanismos descendentes de modulação, quer dizer,
que vai controlar a dor, liberando opioides, endógenos, dopamina, e assim reduzindo a sensação de dor. Então, ele determina analgesia. O exercício físico numa pessoa normal pode ter intensidade moderada por 10 minutos para poder liberar os mecanismos endógenos, sendo a frequência de 3 vezes na semana. Para um paciente com dor, isso pode variar, dependendo do que o paciente consegue fazer, mas é importante a atividade. Esse símbolo outro aqui é o símbolo que os acadêmicos das ligas do Brasil fizeram para as caminhadas. Passos contra a dor, entre nessa caminhada. Continuando ainda na atividade física no manejo da dor crônica, a gente tem os exercícios de mente e corpo, que a gente chama, que é o Tai Chi Chuan, que esse era um método chinês de defesa, e atualmente um exercício sem impacto, para reforçar a questão de músculos, articulações, tal, harmonizar a respiração. E, diferentemente do yoga, que tem exercícios de sucessão, que também são indicados na questão da atividade física, ele faz movimentos como se fosse uma dança, considerado tão suaves como se fosse retirar a seda de um casulo, como diz um filósofo chinês. Então, são movimentos lentos, semelhantes a uma dança. O Qigong é outro exercício também chinês que visa a manutenção do Qi. O Qi é a energia vital, que revigora a energia vital. Então, também considerado questão de auxiliar no tratamento de doenças. A fisioterapia tem grande papel no manejo da dor crônica, tá? Vamos lembrar novamente a questão dos cuidados paliativos, né? Com o apoio multidisciplinar, na questão da reabilitação e alívio dos sintomas, analgesia, e a prevenção de complicações osteomioarticulares, respiratórias, por desuso, porque o paciente fica imobilizado, às vezes acamado, então é importante o uso da terapia. Inclusive, em orientação domiciliar, quando o paciente sai do hospital ou está em casa para tratamento. Lembrando também da questão dos idosos e também as crianças, que também sentem dor. Algumas práticas fisioterápicas estão a fisioterapia térmica, que é o frio-calor, ultrassom terapêutico, infravermelho, a eletroestimulação, que é feito pela fisioterapia, e também exercícios direcionados, como aqui vocês estão vendo a questão da criança, aqui é deambulação, mas aqui tem a questão de exercícios direcionados e também a osteopatia, entre outras, né? Na parte da fisioterapia é muito importante a questão da dor miofascial. A dor miofascial é a dor mais comum que existe, principalmente ela está associada com quase todos os outros tipos de dor. Na dor miofascial, a gente tem o que a gente chama de trigger points, que são os pontos gatilhos, provocam dor referida, tá? Diferentemente da fibromialgia, que são tender points, que são pontos sensíveis, sem necessariamente ter a contratura muscular. Os trigger points são pontos de músculo, bandas tensas de músculo, que se formam como se fosse um nódulozinho. Eles podem ser ativos e inativos. Quando ele é ativo, ele determina a dor miofascial. Para isso, para retirar essa ponto gatilho, é usado muito a técnica de pressão manual para inativação de ponto gatilho, no caso da fisioterapia, que seria a liberação miofascial, que pode ser feita através manualmente, tá? Ou então através da acupuntura, liberando, inativando os pontos, rompendo a banda tensa do trigger point. E quando você faz esse procedimento, quando você faz essa inativação, coloca a agulha dentro do ponto gatilho, o músculo contrai involuntariamente, e é o que a gente chama de twitch response, tá? Isso aqui, no caso, pode ser feito, o que a gente chama de dry needling, que é o agulhamento a seco na acupuntura. A gente usa a agulha acupuntura, que não tem bisel, não tem uma agulha bem fininha, mas também pode ser feita uma inativação de ponto gatilho, aqui já não pelo fisioterapeuta, mas
pelo médico responsável com lidocaína e corticoide. Mas aí foge da questão da não farmacológica. Uma questão também no diagnóstico da dor miofascial, nós temos o que a gente chama de pinch and rolling, que é quando você vai verificar se as fáscias musculares e os próprios músculos estão aderidos ou não. Então, você consegue fazer esse rolamento, pinçamento e rolamento quando está tudo legal. Quando está tudo aderido, você não consegue fazer isso na pele. Tá? Isso também é um teste diagnóstico. Não podemos deixar de lembrar a questão da dor pélvica. Quando tem a dor pélvica miofascial relativa aos músculos de assoalho pélvico, que podem ter pontos gatilhos e ocasionar a dispareunia. A gente utiliza o dry needling em cima desses pontos para liberar os pontos gatilhos e minimizar a dor pélvica. Outra prática muito importante é a psicologia. Na questão de dor, tem-se muitos estudos através da terapia comportamental cognitiva, que ela atua no paciente fazendo ele interpretar aquilo que o afeta. Por exemplo, um desconforto, de que maneira ele afeta o paciente, mas não o desconforto em si. Ou seja, é a forma como cada um vê, sente e pensa em relação à situação que está ocorrendo, no caso, a dor. Então, um dos objetivos na terapia é identificar e mudar os padrões de comportamento, pensamento, crenças, hábitos, que podem intensificar a percepção da dor. No caso, você tem uma situação, gera pensamentos e emoções diferentes, tá? E aí gera um comportamento. E é aqui que entra o psicólogo para coordenar isso tudo. No paciente de dor, a gente tem a ansiedade e depressão, crenças que são limitantes, porque você tem aquela caixinha preta que diz, minha mãe dizia isso, ou minha família faz isso. Então, cria as situações em que você acha que não são mutáveis. A questão da catastrofização, que é muito comum em pacientes de dor, em que é aquele paciente que tudo é ruim. É tipo aquele desenho que tem o ó dia, ó dor, tudo é ruim para ele e ele faz daquilo uma catástrofe, tá? E problemas familiares, os familiares não conseguem aceitar o paciente que está sempre com dor, não tem muita paciência, e aí entra o psicólogo com tudo isso para fazer estratégias de coping, ou seja, enfrentamento dessas situações todas, tá? Existe também algumas técnicas, como a terapia EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, que ele é uma desensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares, muito usados em traumas, tá? Em que faz com que o paciente processe como se o movimento dos olhos, como se fosse um movimento REM do sono, da fase do sono. É bem interessante essa questão do EMDR. A hipnose, em que faz com que o paciente amplie as visões que ele tem, né, em relação àquilo que lhe incomoda, e o mindfulness, que são técnicas de relaxamento, né. Uma coisa muito importante aqui é a funcionalidade da dor. O que isso quer dizer? Às vezes o paciente está com dor e faz daquela dor, ele não pode tirar aquela dor porque ele se sente importante dentro da família com a dor, entendeu? Porque todo mundo vai lá, faz carinho porque ele está com dor, então ele chama a atenção para si através da dor. Então a dor se torna funcional para ele, uma questão de vida, entre aspas, né? Entramos aqui com a medicina tradicional chinesa, no manejo da dor crônica, tendo a importância a acupuntura, que é uma técnica milenar, baseada em estímulos de acupontos de agulhas, né, por agulhamento, que mudam a função fisiológica do corpo. São 12 canais ou meridianos, que a gente chama, e um canal central e outro posterior do corpo, além de pontos extras que possam ter dependendo do tipo de acupuntura.
Esses meridianos normalmente estão localizados nos trajetos de nervos. Lembrando aqui que isso aqui é a acupuntura sistêmica, quer dizer, do corpo, e também usado em animais, não devemos esquecer deles, e também é usado em medicina veterinária desportiva em equinos, cavalos de corrida. É muito comum o uso da acupuntura. O mecanismo da ação da acupuntura é estimulando as fibras nervosas a delta e C, que fazem a condução do estímulo com potencial de ação até o sistema nervoso central. E a resposta da modulação dessa dor, como nós já vimos nas aulas anteriores, é a liberação de opioides endógenos, como endorfinas, encefalinas, e de endorfinas, e produzem a variedade de funções fisiológicas. A acupuntura age nos receptores opioides mu, mi, delta e kappa. A MTC tem outras técnicas que também podem ajudar no controle, tá? Que seria a eletroacupuntura, onde você tem a agulha colocada nos pontos necessários e o estímulo elétrico para aumentar o estímulo dessa região. A ventosa terapia, aqui no caso, no ponto de dor, onde se faz uma sangria e aumenta a sangria através da ventosa, e a moxa-bustão, que também, através do calor, pode, em acuponto, sem precisar funcionar a agulha, usa-se o calor em determinadas situações, não em todas. O que nós vimos no slide anterior seria a acupuntura sistêmica, mas também pode ser usados o que a gente chama de microsistemas. Acupuntura em orelha, que é a auriculoterapia, acupuntura na mão, a acupuntura coreana tem na mão, e tem também a questão da língua, se pode fazer na língua, que você tem um corpo, tudo é desenhado, como aqui no caso da orelha, você vê como se fosse um feto no útero materno, né? E cada ponto corresponde costas, braço, cabeça, etc. Isso era muito utilizado antigamente em relação à acupuntura sistêmica, porque as mulheres, né, não podiam se despir para poder fazer a acupuntura sistêmica. Então, fazia na orelha ou na mão, e assim não tinha problemas. Mas então, por que os pacientes usam medicina alternativa? Aqui eu vou dizer que a alternativa, para mim, apesar de eles serem considerados sinônimos, eu prefiro usar integrativa ou complementar, porque eu não vou alterar uma coisa ou outra, não vou escolher uma ou outra terapia, eu vou integrar, adicionar uma coisa e outra, complementar um tratamento com o outro. Tá? Esse aqui é um trabalho de 1998, mas posso dizer para vocês que ainda isso acontece, e os pacientes procuram a terapia porque estão insatisfeitas de alguma forma com o tratamento convencional. Tá? E elas veem os tratamentos alternativos como oferecendo mais autonomia pessoal e controle sobre decisões de cuidado de saúde. Aqui entra a questão do que a doutora Lucimara falou lá em cima, da interdisciplinaridade, e que o médico de dor deve fazer essa interdisciplinaridade entre o paciente e colocar ele na roda do tratamento, né? E esse é o médico de dor. E as terapias são vistas como mais compatíveis com as crenças e a natureza e significado de saúde e doença para os pacientes. Esses dois aqui eu coloquei por minha conta. Também tem a questão de aversão dos pacientes com o uso excessivo de medicamentos ou intervenções, principalmente no caso de opioides, o vizinho diz que ele está tomando muita medicação, a mãe fala isso, tudo, então ele acaba abandonando uma coisa e procurando outra. Isso é errado, a questão da alternatividade, né? Então, teria que continuar e procurar a complementação. E na questão de que o profissional de dor da medicina integrativa amplia a visão holística do paciente, dando um conforto maior, ao invés de enxergar apenas a doença. Então, é a mesma coisa que eu disse aqui, a autonomia do paciente. As práticas integrativas e complementares no SUS, aqui no Brasil,
Na Organização Mundial de Saúde, em 2002, eles iniciaram a questão das PICs, que eu chamo. No Brasil foi em 2006, e eles adicionaram 5 práticas, essas daqui, e ficou por 10 anos, até 2016, essas 5 práticas. Em 2017, eles incluíram mais 14, tá? E em 2018, mais 10. Então, nós temos um total de 29 práticas de integrativas e complementares no SUS. Esses 2 trabalhos aqui, um de 2019 e de 2020, resumindo, diz: as terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos no Brasil, do SUS, e em 13.173. Então, 88% são oferecidos na atenção básica. Em 2017, foram registrados 1,5 milhão de atendimentos, e a estimativa é que eles pretendem é 5 milhões de pessoas por ano. A acupuntura é mais difundida, e uma das dificuldades, a dificuldade da baixa adesão dos estabelecimentos de ensino para a especialização de profissionais para essas práticas, que existem, apesar de querer, os profissionais quererem, não existe, assim, uma adesão, e a resistência, isso aqui, ó, por parte de alguns profissionais de saúde, atribuídas à escassez de evidência científica e falta de apoio logístico e estrutural. Então, isso aqui não é de hoje, tá? Isso aqui, apesar de estar com o trabalho 2020, 2019, vocês vão ver ali na frente que isso aqui é uma resistência existente, tá? Então, mostrando aqui o uso de terapias não farmacológicas por especialistas de dor. Esse trabalho é de 1999, realizado pela IASP, onde eles tinham uma lista de 22 terapias, tá? Essas daqui. E entre os 1.995 médicos associados na época, eles fizeram uma escolha aleatória e escolheram 732 médicos, na faixa de 50 anos, sendo 70% deles de 40 países fora dos Estados Unidos, como neurologia, médico de dor, medicina física e psiquiatria. E para esses médicos foi encaminhado, se eles conheciam essas 22 terapias para ser suficiente para discutir com os pacientes, se eles acreditavam que eram práticas médicas e se eles usariam na prática clínica. O resultado foi 53%, 69% para a acupuntura, que foi uma surpresa para eles, mas o que não foi surpresa foi que o aconselhamento e a psicoterapia, eletromagnético de TENS, e outras já eram esperadas, como eu estou falando. 6% dos médicos não conheciam ou nunca haviam utilizado as terapias. Outra vez, essa médica Stephanie Jus, em 2008, da Alemanha, ela é uma médica naturoterapeuta, e fala outra vez que a autenticidade do médico e sua própria crença no sucesso da terapia é um indicador problemático na prescrição das PICs. Outra questão, nas práticas integrativas e complementares para o alívio e o controle da dor na oncologia, lembrando a borboleta como símbolo do cuidados paliativos, verificou-se que é muito importante na dor oncológica, principalmente nesse trabalho aqui de 2020, a acupuntura, fitoterapia, reiki, homeopatia e reflexologia podal. Claro, aqui ele diz, ele tinha uma dificuldade de lidar com a hegemonia do modelo biomédico para indicação dessas terapias. Então, o objetivo do tratamento não farmacológico não é necessariamente trazer a cura, mas restaurar a funcionalidade na tentativa do controle da dor e qualidade de vida do paciente. Esse aqui é a nossa liga, a LIED, de Curitiba, interdisciplinar de dor. Esse aqui é a nossa equipe, um dando a mão no outro e assim conseguindo fazer uma educação em dor. Minhas redes sociais vocês encontram em qualquer uma delas com esse nome, e lembrando que a SBED se preocupa com a sua dor.